A paz do Senhor Jesus, é você que acompanha a programação da Rede Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Estamos conhecendo a música através da Bíblia e a Bíblia através da música. No programa de hoje, continuaremos a estudar, a conhecer a música no Novo Testamento. Episódio 2. No último programa, refletimos sobre como a música marcou os primeiros acontecimentos da vinda de Cristo. Falamos sobre o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, os cânticos entoados pelos anjos no nascimento de Jesus, o cântico de Simeão no templo e sobre a música relacionada à volta do Senhor. Com o toque da trombeta, o chamado celestial e o novo cântico que acompanhará sua revelação gloriosa. Agora, nesta segunda parte, vamos avançar para aquilo que acontece depois da ascensão de Cristo e observar como a música continua presente na vida e na fé da igreja. Vamos compreender como a igreja cristã primitiva usava o canto no culto e na comunhão, entender o significado de salmos, hinos e cânticos espirituais, perceber a força da doxologia no Novo Testamento e analisar Paulo como alguém que compôs trechos poéticos e hinos inspirados pelo Espírito. Também veremos como a música aparece em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, e encerraremos observando a música no livro de Apocalipse, onde a adoração celestial é plenamente revelada. Prepare o seu coração, porque continuaremos a ver como a música acompanha a ação de Deus e expressa a fé do seu povo no Novo Testamento. A música na igreja cristã primitiva. A música exerceu um papel essencial na formação espiritual e doutrinária da igreja, logo após a ascensão de Jesus. A igreja primitiva não via a música como um mero adorno do culto, mas como uma expressão de fé, ensino bíblico e unidade comunitária. Assim como Israel cantava os salmos em suas reuniões, os primeiros cristãos também herdaram essa prática e a reorganizaram à luz da pessoa de Cristo. Desde os primeiros capítulos de Atos, percebemos que a igreja nascente vivia em adoração contínua, em comunhão, em ações de graças e frequentemente reunida para cantar e proclamar a palavra. A música era um instrumento poderoso para fortalecer a fé durante perseguições, ensinar a doutrina apostólica, memorizar textos bíblicos e celebrar a obra redentora de Jesus. Características da música na igreja primitiva. A música tinha as características, primeiro, cristocêntrica. O cântico exaltavam a pessoa, a obra e a divindade de Cristo. Interessante porque, claro que no Novo Testamento o objetivo é esse, é que os hinos sejam cristocêntricos, que falem de Cristo. Espiritual. A inspiração e a direção vinham do Espírito Santo. As canções eram dadas através do Espírito Santo. Também tinha característica didática. A música servia para ensinar a palavra de Deus, como está no livro de Colossenses, capítulo 3 e versículo 16. Também comunitária. Era cantada em reuniões nas casas, nas sinagogas e em encontros públicos. Então aproveitava, claro, as reuniões das pessoas e todo mundo cantava. Era muito importante isso na igreja primitiva. E resistente. Mesmo sob perseguição, os cânticos fortaleciam, encorajavam e davam identidade ao povo de Deus. Paulo e Silas, cantando presos na prisão, como diz Atos 16, 25, é um dos registros mais fortes de como a música era central para a vida dos primeiros cristãos. Gostaria de frisar musicalmente esse texto dizendo o seguinte: Paulo e Silas estavam literalmente
sem nenhuma condição técnica. O horário também não era horário, me permitam dizer isso, horário de culto, era tarde. Mas ao cantar, por que eu estou dizendo isso? Porque o seu culto doméstico, o Senhor ouve. E as celas podem se abrir. Né? E alguém pode aceitar Jesus pelo seu louvor. Eles mesmo acorrentados, feridos e sem esperança humana, eles cantavam hinos a Deus. E esse louvor se tornou o ponto de virada para os milagres e conversões. Assim, a igreja cristã primitiva cantava porque o Cristo ressurreto vivia entre eles. E a música era a resposta natural dessa presença. Salmos, hinos e cânticos espirituais. A música na igreja primitiva não era improvisada, nem desordenada. Ela seguia um padrão de adoração que os apóstolos ensinaram às igrejas. A base bíblica mais clara são os textos em que Paulo ordena: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, de 19 ao 20. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Essas duas passagens mostram que a igreja deveria cantar 3 categorias distintas de música, cada uma com um propósito espiritual específico. Elas eram usadas no culto, nas reuniões nas casas, nos momentos de ensino e também em ocasiões de encorajamento mútuo. Além disso, expressavam que a adoração cristã eram equilibradas. Raízes bíblicas, salmos. Composições novas, hinos. Movimentos espontâneos do Espírito, cânticos espirituais. Ou seja, a adoração não vinha apenas de tradição, mas também de renovação do Espírito e da inspiração profética. Salmos. Os salmos eram os cânticos herdados diretamente do Antigo Testamento. A igreja primitiva continuou usando o inário de Israel, o livro dos Salmos, porque ele já fazia parte da vida religiosa do povo judeu e de muitos gentios convertidos que frequentavam as sinagogas. Por que a igreja cantava salmos? Porque Jesus e os apóstolos também cantavam os salmos, porque os salmos eram a base do louvor judaico nas sinagogas, porque expressavam oração, arrependimento, alegria, guerra espiritual, lamentos e exaltação. Tudo que a igreja também vivia. Assim, cantar salmos era manter continuamente ou a continuidade da fé bíblica, mas agora iluminados pela revelação de Cristo. Eles lembravam a igreja de que o Deus que guiou Israel é o mesmo que agora guia seu povo remido. Hinos, isso. Enquanto os salmos eram herdados, os hinos eram composições novas da igreja primitiva. O que eram hinos no Novo Testamento? Eram músicas criadas pela própria igreja, não retiradas do Antigo Testamento. Celebravam principalmente a pessoa de Cristo, sua morte, ressurreição e divindade. Eram doutrinários, com letras fortes, poéticas e profundas. Alguns estudiosos acreditam que certos trechos das cartas de Paulo eram hinos já usados no culto, como Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, sobre Cristo que se humilhou e depois foi exaltado. Colossenses 1, 15 a 20, considerado um dos mais belos hinos cristológicos. Os hinos representavam a nova canção da nova aliança. Eles mostravam que o Espírito Santo estava inspirando a igreja a criar, a compor, a expressar a fé através de músicas inéditas. E os cânticos espirituais?
Os cânticos espirituais eram a expressão mais profunda e sobrenatural da música no Novo Testamento. Eles aconteciam quando Deus se manifestava de modo especial no culto. O que são cânticos espirituais? São cânticos que brotam da ação direta do Espírito Santo. Não depende de técnica musical ou habilidade vocal. Pode vir acompanhado de profecia, revelação, oração ou cântico no Espírito. São melodias e frases que ninguém compôs previamente. São dadas por Deus naquele momento. Paulo se refere a isso também quando fala em cantar no Espírito, como está na primeira carta aos Coríntios 14:15, indicando que o Espírito Santo pode gerar louvor espontâneo, que edifica a igreja e glorifica a Cristo. Quem recebe cânticos espirituais? Não é o mais técnico, nem o mais habilidoso. É aquele cujo corpo, alma e espírito estão totalmente entregues ao Senhor. O cântico espiritual não é mérito humano, é dom divino. Esses cantos consolam, profetizam, curam, ministram ao povo, elevam o coração da igreja e marcam momentos em que Deus visita seu povo com graça e poder. Doxologia. A palavra doxologia vem de duas partes gregas: doxa, glória, logia, expressão, palavra. Ou seja, doxologia é uma expressão de glória a Deus, um breve hino ou uma declaração que exalta quem Deus é, seu poder, sua majestade, sua eternidade. No Novo Testamento, a doxologia aparece como um tipo de explosão espontânea de louvor. Muitas vezes, enquanto ensinavam ou escreviam cartas, os apóstolos eram tomados pela revelação da grandeza de Deus e interrompiam o texto para glorificá-lo. Características da doxologia no Novo Testamento. As características da doxologia no Novo Testamento é curta, direta e profundamente reverente. Qual a função? Encerrar trechos importantes das cartas. É pura exaltação, sem pedidos ou lamentos. Será um ensinamento com louvor. Brota de um coração cheio da presença de Deus. Lembrar a igreja de que tudo começa e termina em Deus. Reafirma quem Deus é: eterno, sábio, poderoso e digno. Manter o culto cristocêntrico e reverente. Exemplos de doxologias no Novo Testamento. Algumas das mais marcantes são: referência bíblica, Romanos 11:36. O destaque da doxologia: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Efésios 3, do versículo 20 ao 21. A ele seja a glória. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível. E Judas 24, 25. Considerado uma das mais completas e belas doxologias da Bíblia. Esses textos mostram que para a igreja primitiva, ensinar e louvar não eram atividades separadas. A teologia nascia do coração e terminava em adoração. A doxologia, portanto, é a respiração final de cada grande momento de ensino, culto ou revelação. É a igreja dizendo: a ele seja toda a glória. Paulo, como compositor no Novo Testamento. Embora Paulo não tenha sido um compositor no sentido técnico de escrever melodias, ele compôs letras inspiradas, verdadeiros hinos doutrinários que marcaram para sempre a fé cristã. Na igreja primitiva, muitas dessas declarações de Paulo eram cantadas, recitadas como salmos ou memorizadas como fórmulas musicais de fé. Paulo e os hinos cristológicos. Há trechos nas cartas de Paulo que os estudiosos reconhecem como hinos, textos poéticos, métricos, compostos para serem cantados pela igreja. Eles exaltam especialmente a pessoa de Cristo, sua encarnação, morte, ressurreição e exaltação.
Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, hino da humilhação e exaltação a Cristo. Possui ritmo, paralelismo e linguagem poético que sugerem uso congregacional. Descreve a kenosis, descida de Cristo, e sua exaltação acima de todo nome. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, hino da supremacia de Cristo. Estrutura de poesia judaico-cristã, enfatiza Cristo como imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Esses textos provavelmente eram cantados em reuniões para fortalecer a doutrina e combater as heresias. Paulo incentivando a música doutrinária. Paulo sabia que o povo se edifica melhor ou identifica melhor quando canta a verdade. A música fixa a doutrina no coração. Cânticos espirituais ajudam na vigilância e santidade. Por isso, ele ordena em Efésios capítulo 5, 18 ao 20, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3, 16 e 17, habitando ricamente em vós a palavra, ensinando e admoestando uns aos outros. Essas recomendações mostram que a música não eram apenas estéticas, era instrumento de ensino e maturidade espiritual. Paulo usa a forma musical para adorar. Em diversos momentos, no meio das cartas, Paulo explode em adoração, verdadeiras doxologias poéticas, formando trechos que provavelmente viraram cânticos na igreja. Vou citar Romanos 11, 36, Romanos 16, 27, 1 Timóteo 1, 17, Gálatas 1, do versículo 4 e 5, e curiosamente, mesmo na prisão, Paulo não deixa de cantar. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16, 25. Mesmo acorrentados, os dois entoavam louvores. A música era parte viva da sua espiritualidade. Não dependia de circunstâncias, não dependia de instrumentos ou estrutura. Eles eram firmes. Paulo, como letrista do Espírito, Paulo não compôs melodias registradas, mas compôs certamente letras inspiradas, estrofes doutrinários, poemas cristocêntricos, verdades cantadas. Seus escritos alimentaram salmos cristãos, hinos novos, cantos espirituais. Por isso, muitos estudiosos o chamam de o maior letrista da fé cristã, pois suas palavras moldaram a adoração da igreja por 2000 anos. Interessante agora, a música em Atos 2. Atos 2 descreve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, marcando o nascimento da igreja. Embora o texto não narre diretamente que houve música, ele apresenta elementos que fundamentam a compreensão da expressão musical espiritual na igreja primitiva. A unidade sonora espiritual. Atos 2 revela que todos estavam reunidos no mesmo lugar e em um só espírito. Antes do derramamento, havia perseverança em oração, unidade, expectativa, consagração. A adoração musical nasce desse mesmo ambiente. A música do povo de Deus flui com mais autoridade quando há unidade e consagração. Louvor como testemunho público. Quando o Espírito capacitou os discípulos a falar das grandezas de Deus, isso chamou a atenção da multidão, gerou impacto espiritual, abriu caminho para a pregação e resultou em conversões. Assim, a expressão espiritual, incluindo música e proclamação cantada, tem o nome função missional. O louvor inspirado pelo Espírito não fica restrito ao culto, ele alcança quem está fora do culto. A musicalidade implícita no mover do Espírito. A teologia bíblica reconhece que onde há exaltação, proclamação das grandezas de Deus, expressão espiritual, vocálica, manifestação sobrenatural, há um elemento musical. A música no contexto bíblico não é apenas melodia, é declaração sonora gerada por Deus.
Em Atos 2, o Espírito gerou uma forma de expressão que elevou o nome do Senhor. Uniu os crentes, edificou a igreja, evangelizou os ouvintes. O Espírito Santo, portanto, é o primeiro e maior maestro da igreja. Aplicação para quem ministra música hoje? Atos 2 nos ensina que a música nasce de pessoas cheias do Espírito. A adoração aceitável a Deus flui de quem está cheio do Espírito, não de habilidades técnicas ou performance. A adoração genuína tem impacto espiritual e evangelístico. O louvor autêntico alcança corações, toca vidas e testemunha o poder de Deus aos que estão ao redor. A unidade entre adoradores atrai a manifestação de Deus. A harmonia e o acordo entre os irmãos criam ambiente para a ação profunda do Espírito. A música inspirada comunica verdades espirituais. O Espírito Santo revela, através de louvor, verdades que ultrapassam a compreensão humana natural. A música no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro bíblico que mais revela música no céu. A adoração celestial é contínua, poderosa, organizada e completamente centrada na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro. No Apocalipse, a música não é um detalhe narrativo, mas uma linguagem pela qual Deus revela sua glória, anuncia juízos, celebra vitórias, convoca adoradores e mostra o destino eterno da igreja. A música ali é profética, teológica e eterna. A adoração dos seres celestiais. Logo nos capítulos iniciais, João testemunha seres celestiais cantando diante do trono. Os 4 seres viventes e os 24 anciões, eles cantam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4 e versículo 8. O canto é antífona celestial, um canto que não cessa, revelatório, expressa a santidade eterna de Deus. Litúrgico, faz parte da ordem de culto celestial. E de acordo com Apocalipse 5, de 9 a 10, eles cantam um novo cântico ao Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Apocalipse 5, 9. Esse cântico exalta a obra redentora de Jesus, centro de toda adoração verdadeira. O mar de vidro e o cântico de Moisés e do Cordeiro. Os remidos vitoriosos sobre a besta aparecem junto ao mar de vidro. Apocalipse 15 e versículo 2. Lembrando que tratamos isso no episódio 1. Esse momento une Antigo Testamento, o cântico de Moisés após a travessia do mar, Novo Testamento, o cântico do Cordeiro centrado em Cristo. Aqui temos a convergência da história da redenção em forma de música. A grande multidão que adora. Em Apocalipse, nos capítulos 7 e 19, João ouve a voz da igreja glorificada. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, 9. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Apocalipse 19, 1. Eles proclamam: Aleluia, do Senhor nosso Deus é a salvação, a glória e o poder. Apocalipse 19, de 1 a 6. São cânticos coletivos, cantados por todos os redimidos, triunfais, celebram o governo de Deus escatológico, apontam para o casamento do Cordeiro. Muita coisa de música no Novo Testamento, não é? Nós ficamos até assim, com vontade de fazer mais. Vamos continuar esse programa do Novo Testamento com a música. Muito obrigado por sua companhia. Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.